Olá, pessoal do canal do professor Fábio Inácio. Estamos aqui sempre trazendo as novidades, né, e divulgando aqui o trabalho. Se você quiser ajudar o canal, na descrição do vídeo aí tem as várias formas, né? Tem também aí os livros, né, LDB atualizada, tem o livro 800 questões pedagógicas, que está com desconto de 10% para quem clicar aí no link, vai ter um descontinho aí de 10%, tá? Até o final de janeiro, né? Bom, vamos lá então. Livros muito interessantes aí para o seu estudo, tá? Bom, vamos lá falar de mais um concurso que saiu, falando um pouquinho com atraso aqui, né? Porque já saiu um tempinho, concurso de Itapecerica da Serra, que é da Banca Avança. Aliás, você encontra aí várias provas da Banca Avança analisada, inclusive as últimas que foram feitas em Araçariguama, né? Então dá para você ter uma noção aí de como que é a Banca Avança. Esse concurso ele tem, quando falo concurso tem validade de 2 anos, o concurso, é a lista, né? Não é o prazo. Porque quando falo em concurso, gente, eu sempre reforço isso. Concurso é efetivar. Se fosse processo seletivo, é temporário, né? Então, aquela lista de aprovados, ela vale 2 anos, podendo ser prorrogada por mais 2 anos, tá? Todas as informações você vai ter aí no site da Banca Avança ou pelo telefone 019-3816-6835. Quais cargos estão disponíveis? E aí a gente tem aqui ensino médio completo, valor da taxa 58, né? Antes que me perguntem, pessoal, professor, quais são os benefícios? Está aqui, ó, vale transporte, alimentação e assistência médica, né? Então tem o VT, né, que é o vale transporte, o VA e assistência médica. Auxiliar de serviço escolar tem 3 vagas, 1.579 do ensino médio completo. Assistente administrativa, 3 vagas mais cadastro reserva, 2.455 por 40 horas, também ensino médio completo. Cuidador, 3 vagas, 1.575 por 40 horas. Inspetor de alunos, 3 vagas, 1.700 por 40 horas. Olha, tem 3 vagas de cadastro reserva. Significa que vai chamar mais, né, gente? Vai chamar mais. Por quê? Tem aposentadoria, tem exoneração, tem as pessoas que passam em outro concurso e mudam de prefeitura. Então, não se apega no número, eu sempre falo isso, é oportunidade. Ensino superior completo, R$ 77,00 a inscrição. Vale transporte, vale alimentação, assistência médica. Diretor de escola, 4 vagas, salário 5.542 por 40 horas. Tem que ter a licenciatura plena em pedagogia, com habilitação em administração escolar ou gestão escolar, experiência de 2 anos na área do magistério. Fono, uma vaga, 2.555, 30 horas, ensino completo superior, né? Deixa eu encostar aqui, senão fica um barulho. Fonoaudiologia e registro ativo. Orientador pedagógico, 2 vagas, 4.466, 40 horas, também tem que ter licenciatura pedagogia, com habilitação em administração ou gestão, experiência no mínimo de 2 anos. Muita gente pergunta, professor, o que é essa habilitação em gestão? As pedagogias mais recentes, quando eu falo mais recente, estou falando de 10, 12 anos, né? Elas já trazem isso. É porque antigamente se dividia, né? Tinha pedagogia para aulas nos anos iniciais, pedagogia para gestão, agora é uma pedagogia só. Professor auxiliar PA, né? 4 vagas, então mais cadastro reserva, 2.941 por 30 horas, ensino superior em pedagogia, né? Ou curso normal superior. O curso normal superior é que antigamente tinha esse nome, tá, gente? Não é qualquer curso superior, não. Professor P2, né? De educação infantil, 4 vagas, 4 vagas, mais cadastro reserva, 2.722, 24 horas, também ensino superior em pedagogia. O P3, que é do 1º ao 5º ano, 4 vagas, tá? Salário de 3.341, 30 horas, também a mesma exigência, né? Ensino superior. Tem professor de inglês, uma vaga mais cadastro reserva, 3.285 por 23 horas, tem que ter habilitação em letras com habilitação em inglês.
Professor de atendimento educacional especializado, PAE, deficiência auditiva e surdez, uma vaga, salário de R$ 4.039 por 30 horas, aí ensino superior em pedagogia, mas curso de especialização lato sensu, de no mínimo 360 horas em educação especial ou atendimento educacional especializado com ênfase em deficiência auditiva e surdez, tá? O professor de atendimento do PAE da deficiência física, uma vaga, R$ 4.039, a mesma coisa, tem que ter após, tem que ter pedagogia, só que no caso aqui em deficiência física, certo? Professor de atendimento autismo e transtornos globais, a mesma situação, só que aqui após tem que ser com ênfase no autismo e transtornos globais, também uma vaga e cadastro reserva. PDI, professor infantil de creche, né? 9 vagas, 3.001, 30 horas, também ensino superior ou o curso normal superior. E psicólogo, né? 2 vagas, 2.555, 30 horas, ensino superior. Tá baixo o salário aqui, né? Mas é sempre uma oportunidade, tá? Supervisor de ensino, uma vaga e cadastro reserva, 6.051, licenciatura plena em pedagogia ou gestão escolar com experiência mínima de 8 anos no magistério, sendo 5 de docência e 3 na experiência escolar, né? Então, claro, para supervisor, a exigência de experiência é maior. E terapeuta ocupacional, uma vaga, 2.555, ensino superior completo e tem que estar ali com registro ativo, né? O Vale Transporte é concedido com desconto de 6%, conforme legislação. Pagamento de Vale Alimentação e Assistência Médica estão vinculadas às regras específicas, né? Você tem vaga destinada a candidato deficiente, vaga destinadas a candidatos negros, tá? Então, aqui as instruções gerais, o que você deve ter, né, para ser investido no cargo. Aí tem que estar kit, né, com seus direitos políticos, eleitorais, serviço militar, né? Eu vou dar uma resumida nisso aqui para somente vocês estarem atentos às principais informações aqui. Inscrições 13 de janeiro a 13 de fevereiro, né? Então eu estou gravando esse vídeo aí no final já de janeiro, então já tem aí poucos dias, né? Tem que ser feito lá no site da Banca Avança, né? Então tudo certinho, vá lá, faça a sua inscrição para você não ter nenhum problema. Você vai entrar lá, preencher os dados, né? E aí tem que pagar, obviamente, pague o seu boleto, né? A inscrição nos bancos, sempre para ter mais tranquilidade, tá? Evite aí supermercado, casa lotérica, não é bom, né? Já vi problemas acontecerem por conta disso, então evite, certo? Aí depois você vai verificar dentro do site se a sua inscrição está efetivada, se deu tudo certinho, né? Não pode, né? Cartão de crédito, via postal, depósito, né? Tem que pagar ali com o normal, né? Sem firulas, como eu digo, né? Bom, inscrição então somente pelo site, então preste bastante atenção nisso. As provas, né? Então elas vão ser em 2 períodos. Um período 1, que começa às 8 da manhã, que serão as provas de assistente administrativo, auxiliar de serviço escolar, cuidador, OP, orientador pedagógico, professor auxiliar, professor P2, né? PAE da deficiência auditiva surdez, o PAE do autismo e transtornos globais de desenvolvimento e o supervisor de ensino. Isso tudo período da manhã. À tarde, então dá para fazer 2 cargos? Dá, né? Que é à tarde, às 14 horas, diretor de escola, inspetor, fono, professor P4, professor de deficiência física, PDI, psicólogo e terapeuta, né? Ele pode realizar mais de uma inscrição, sim, e você pode fazer as provas, sim, né? Se elas forem em horários distintos, é possível. Inscrição das pessoas com deficiência, você deve seguir aí também tudo pelo site. Tem aí a reserva de vaga de 5%,
você tem que fazer os uploads, né? Entrar com a documentação, com o laudo, né? O laudo ele tem que ser de 6 meses, um laudo recente, tem que estar dentro daqueles critérios de pessoa com deficiência. Você tem lá no site a área do candidato, né? Que estipula tudo isso. E claro, se você precisa de alguma condição especial, você já vai solicitar a prova em braille, né, intérprete, tudo que tem que ser solicitado antes para que a banca possa providenciar, né, os softwares necessários para fazer uma prova, tá? Candidato com deficiência baixa visão, enfim. Então, tudo isso você tem que informar a banca antes, ok? Para não ter problema e seguir aí as instruções, né? Pessoas negras, né? Então, tem também a cota de 20% de vagas. E também você vai ter que escrever lá, fazer autodeclaração, né? Mandar para o upload, certo? Vai ter que ter uma foto lá, tamanho 5x7, de rosto inteiro, da cabeça até o final dos ombros, com fundo neutro, sem sombras e datada no máximo de 30 dias, né? Se você encaminhar uma foto sem data ou com data escrita à mão, não vai ser aceito. Então tem que cumprir exatamente o que está no edital para você estar na lista de pessoas negras, né? Candidatos negros na lista de 20% lá, para concorrer nessa cota de 20%, certo? Então tem que seguir as instruções, cuidado para não preencher. Tudo pelo site. E sempre eu falo, né? Se você é realmente uma pessoa negra, afrodescendente, parda, tudo bem. Não tente enganar, não tente se passar por uma pessoa que não é, né? Porque isso pode te gerar um problema, uma falsidade ideológica, e se for detectado isso posteriormente, você responde o processo, você vai ser indiciado por falsidade ideológica, e aí isso vai constar da sua ficha criminal, e quando você for fazer outro concurso, naquelas exigências lá, você não vai conseguir, porque sua ficha vai estar lá, ó, tem uma falsidade ideológica aqui, né? E aí você vai ter problemas, né? Então, faça o certo e o correto. Solicitação de isenção de pagamento, nem vou comentar, porque já passou o prazo, era até o dia 18, né? Então, vou pular essa parte. Medidas do Covid, aí sempre está dispensado o uso de máscara, mas sempre eles recomendam, né? Cuidados aí e tal. Fases do concurso, aí para os cargos de diretor, orientador, professor em geral, né? Os professores todos aí, prova objetiva, prova discursiva, vai ter discursinho, e prova de títulos, né? A prova de títulos não é eliminatória, ela é apenas classificatória. Cargo de supervisor de ensino também tem prova objetiva, discursiva e títulos, e para os demais cargos apenas a prova objetiva, né? Ou seja, apenas os cargos de professor, supervisor, orientador, eles têm a prova de títulos, tá? E prova discursiva, as demais não. Auxiliar de serviço escolar. Aqui, a data provável da prova, dia 26/3, em março, né? Final de março aí. Então, no período da manhã, às 8 horas, período da tarde, às 14 horas. Auxiliar de serviço escolar vai responder uma prova de língua portuguesa e matemática, 40 questões, 4 horas de prova. Assistente administrativo, cuidador de alunos, cuidador e inspetor de alunos, língua portuguesa, 10 questões, matemática, 10 questões, atualidade, 5, noções de informática, 5 e conhecimentos específicos, 10, duração de 4 horas. Fono, psicólogo e terapeuta, língua portuguesa, 10 questões, matemática 5, atualidade 5, noções de informática 5 e conhecimentos específicos 25. Aqui aumenta o número de questões, 50, 4 horas de prova. E diretor, orientador e demais professores e supervisor de ensino, língua portuguesa 10 questões. Professor, tem matemática? Tem matemática, 5 questões. Atualidade 5, noções de informática 5, conhecimentos específicos 25, 4 horas, inclusive a prova discursiva.
tá? Então as provas objetivas elas têm caráter obrigatório, né? Tem caráter habilitatório, perdão, eliminatório e classificatório, certo? E tem 5 alternativas. A Banca Avança trabalha com 5 alternativas e aí você pode conferir aí no meu canal, tem exemplos de provas. Portões aberto 1 hora antes para você chegar cedo, com tranquilidade. Aonde eu vejo, onde eu vou fazer a prova? Sempre no site da banca. E isso sai normalmente aí 10 dias, uma semana antes, né? Então, cuidado. Pode haver alteração, né? Na data? Sim, se houver, a banca vai informar. Muito raro acontecer, mas pode acontecer. A aplicação da prova depende da localidade, né? Depende das disponibilidades locais, né? Então, isso aí vai ser publicado. Mas a data prevista, como eu falei, é em março, né? Isso é data prevista, tá? É raro, muito raro, mudar uma data de prova. Mas pode acontecer, né? E o edital prevê essa situação, tá bom? Então, aí eles já colocam que eles não são responsáveis, né, por alojamento e tal, porque às vezes você marca lá, você vem de outra cidade, marca um hotel lá, enfim. Para fazer a prova, né, não pode documento digital, tá? Então, não vá com documento digital. Aí a pessoa fala assim, não, mas o documento digital, bibibi. Gente, está no edital. O edital é a regra do jogo. Se o edital diz, por motivos de segurança, não serão aceitos documentos digitais, não é aceito, tá? É a regra do jogo, você tem que seguir. Leva a sua identidade, um documento com foto, é sempre mais tranquilo. Não cria problema, né? Não serão aceitos documentos de identidade, certidão de nascimento, CPF, sem foto, carteira de estudante, carteira funcional ou documentos digitais. Então está bem claro aqui no edital, certo? E aí tem muita gente que quer brigar, fala, mas o documento digital é não sei o que, gasta energia, tempo. E assim, gente, é regra do jogo. Você não está fazendo inscrição, quando você faz inscrição, você aceita a regra, tá? É tácito, não adianta, nenhum juiz vai te dar ganho de causa nesse caso, porque tá lá, né? Quando eu faço a inscrição, eu concordo, né? Eu concordo com a regra, eu vou jogar desse jeito, tá? Então, muito cuidado, né? Não tem segunda chamada ou repetição de prova, né? O candidato não pode alegar desconhecimento, porque isso é uma responsabilidade do candidato, ele que tem que olhar o site, não é a banca que tem que avisar, isso está muito claro aqui no edital, tá? Então, preste muita atenção. Caneta, né? O pessoal sempre tem dúvida. Caneta, né? Azul ou preta, tá? Para marcar lá o gabarito que é feito a leitura, certo? Aqui informações se você pode ser excluído, né? Então, assim, apresentar-se após o horário, apresentar-se em local diferente, não comparecer às provas, não apresentar documento, apresentou um documento digital lá, ausentar-se da sala, né? Ausentar-se da sala, estiver portando armas, lançar a mão de meios ilícitos, for surpreendido em comunicação com código manual, estiver fazendo uso de qualquer relógio, tipo de aparelho eletrônico, fazer uso de protetor auricular, fone de ouvido. Mas eu só uso porque eu não gosto do barulho. Não pode. Perturbar de qualquer modo a ordem dos trabalhos, tá? Se você usa aparelho auditivo, você deve informar isso para a banca, né? E aí a banca vai estabelecer os critérios. Vai dar uma informação, bota o aparelho, né? Ouve a informação, tira o aparelho durante a prova. Isso aí tem procedimentos já que as bancas fazem, tá? Para evitar fraude, né? Então, muito cuidado com isso, certo? No final, né? Sempre os dois últimos saem juntos, porque eles têm que assinar as atas lá de lacrar. Se tiver algum caderno com problema, defeito, faltando, você confere na hora, né? E se tiver, tem que trocar. Aí a banca tem que trocar. Certo? As avaliações elas valem de 0 a 100 pontos, né? Então, serão avaliadas de 0 a 100 pontos. Aí você tem lá 5 alternativas, você vai responder e vai calcular.
será considerado na questão da prova objetiva quem tiver habilitado, quem tiver mais de 50 pontos, tá? Então, igual ou superior a 50 pontos está habilitado, né? Certo? Prova de título, né? Então, o envio de título será feito após a inscrição, você vai anexar lá também pelo site. Aí eu tenho uma pós, eu tenho um mestrado, então você vai mandar lá pelo anexo 4 no site. Professor, para envio do título, após realizada a inscrição, o candidato acessa lá a sua área no endereço eletrônico. Então, é após a sua inscrição. Você tem que primeiro fazer a inscrição, pagar, e aí depois você vai ter uma área lá do seu candidato, que nesses casos aqui de cargos, diretor, orientador, professor, todos, e supervisor, enviem os títulos. Se eu não enviar título, não tem problema nenhum, né? Ele vai enviar apenas um título correspondente à maior pontuação. Então, por exemplo, se ele tem lá diploma de doutorado, né? Ele vai enviar o diploma de doutorado. Se ele tem do mestrado, o do mestrado, e se ele tem pós-graduação, ele vai levar lá sua pós-graduação, tudo conferidinho lá, né? Certinho, de acordo com esse critério aqui, certo? Na hipótese de o candidato enviar mais de um título, será computado aqueles que possuem maior pontuação, desconsiderando-se os demais. Então, por exemplo, se você tem o título de doutor, você vai mandar só o de doutor, né? Obviamente é o que vale mais. 5 pontos, tá? Bom, o certificado de curso de especialização deverá ter carga horária de 360 horas, está integralmente concluído, né? Essa parte aqui do título não ficou tão clara assim, se eu tenho mestrado e doutorado, posso mandar os dois, né? Mas como eles falaram aqui, eu achei que ficou meio confuso, mas como eles falaram aqui que vai contar o outro, se você mandar os dois, no máximo que vai acontecer, eles vão desconsiderar um, certo? Então, ok. Não será pontuado sob qualquer pretexto o título enviado fora do período do edital, né? O título é sempre enviado pelo site, não é título via fax, correio, tá? Muita atenção nisso para você não ter problema. Tempo de serviço, para os cargos de diretor, orientador, professor, no campo específico esteja escrito, tem o tempo de serviço e você pode enviar lá a declaração também com anexo 5, até no máximo um dia útil após o encerramento de inscrição. Então, ao cargo de diretor de escola, né? Então, você pode considerar aí um máximo de 1.000 dias de efetivo exercício, instituição particular, tal, ganha 0,05 pontos por dia e no máximo 5 pontos. Orientador pedagógico, também a mesma coisa, tá? Então, você tem também o tempo de serviço. E cargo de professor também. Então, é importante, se você já é da área, mande lá os seus comprovantes, né? E aí tem todas as instruções no site de como você deve mandar. Fez inscrição, você tem ali até o período, né, para mandar, tá? E o tempo de serviço ele tem que ser entre 1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro, né? Prestado entre o dia 1º de 18 até 31 de dezembro de 2022. Anteriores a essa parte não, tá? Então, se você está trabalhando já na educação desde 2018, você tem aí pontinhos para ganhar nesse edital, tá bom? Então, atenção nisso aí para você não errar. Aonde eu vou mandar isso? Lá no site, todas as instruções. Você vai fazer o upload, né? Vai preencher os anexos certinho. Prova discursiva, como é que será? Dissertativa, né? 4 questões dissertativas, vai ser para os cargos de diretor, orientador e professor e supervisor, né? Então, elas serão avaliadas, são 4 questões, correspondente, né, aos candidatos, aí, aos cargos que eu citei. Então, vai lá. Serão avaliadas as provas dissertativas dos candidatos habilitados com as melhores pontuações. Então, eles vão ler e corrigir
as dissertativas dos 60 primeiros de diretor, dos 60 primeiros de orientador, dos 80 primeiros de professor auxiliar, dos 40 de P2, dos 40 de P3, dos 40 de inglês, dos 40 da deficiência auditiva e surdez, dos 40 de transtornos globais, dos 20 de deficiência, dos 80 de PDI 30, né? Os demais candidatos que não tiverem as suas provas avaliadas, eles serão excluídos, né? Então aqui você tem o máximo que vai formar aí a lista de correção da prova discursiva. Os demais serão desclassificados, tá? E aí, na prova discursiva, é analisado o conhecimento técnico, capacidade teórica do candidato em desenvolver a questão com clareza, objetividade, né? Organização do texto, correção gramatical, raciocínio, tudo isso é levado em conta aí nessa prova. Ela vale de 0 a 10, né? E para você ser habilitado, tem que tirar mais de 5 pontos, né? Então, vai receber uma folha de texto, onde você vai escrever de caneta de tinta na cor azul ou preta, né? Você tem uma folha lá para rascunho, né? Tem que ser escrita à mão, em letra legível, né? Não será permitida a comunicação, tá? Então, se solicitar um transcritor, né, para a realização das provas, né, vai ser acompanhado por um fiscal. A prova não pode ser assinada, rubricada ou conter qualquer outro local que indicado na folha. Por que isso? Porque quem corrige vai ver apenas o código, né, para evitar aí a fraude. Então, eu não sei de quem é aquela prova. Eu estou corrigindo ali, eu só tenho um número, né? Então, não pode ter sinal, não pode ter nada que identifique que aquela prova é de alguém para não ser problema. A nota 0 a prova discursiva. Se você fugir da proposta apresentada, apresentar texto sob forma não articulada verbalmente, né, desenho, palavras soltas, números, for assinada em fora do local, apresentar qualquer sinal que de alguma forma possibilita a identificação do candidato, apresentar utilização de sinais de caneta marca-texto, corretor, eliminado. Pode usar corretor de texto? Não. Marca-texto? Não. É nota 0. For escrita a lápis, né? Estiver em branco, apresentar letra ilegível, não atingir a quantidade mínima de linhas, é eliminado, tá? Portanto, né? Muita atenção isso. Se você não fizer nada, né? Aí você tá, os candidatos ausentes, né? O que obtiverem pontuação 0 estão eliminados, tá? Ok? Bom, então, para os cargos de diretor e orientador, né, a pontuação equivalerá a 120 pontos na soma das pontuações da prova objetiva, discursiva e títulos. Então, títulos, 5 pontos mesmo. Então, se você tiver o doutorado, agora está claro, né? Se você tiver o doutorado, você só pode apresentar o doutorado. Se você tiver o mestrado, você vai apresentar o mestrado. Se você tiver especialização, você vai apresentar a especialização. É o maior título que você tem, tá? Não pode apresentar especialização, mestrado e o doutorado, que não vai contar mais pontos, né? Porque o doutorado, no máximo, te dá 5 pontos. Então, é a pontuação máxima. E o tempo de serviço também 5 pontos, tá? Aqui também, né, para os cargos de supervisor e de professor, os demais 100 pontos, é apenas a prova objetiva, tá? Para os professores, diretores, supervisores, conta título, conta a prova objetiva, conta a prova discursiva e conta o tempo de serviço, tá? Então, muita atenção nisso, né? Tiver empate, aí sempre o Estatuto do Idoso, né? Quem tem mais 60 anos, depois os critérios são a prova discursiva, títulos, conhecimentos específicos, matemática, raciocínio lógico. Ok? Recurso, né? Toda fase do concurso tem recurso, né? Então, pagamento de inscrição, toda vez que sai um fato, você pode entrar com recurso. Sai o gabarito, pode entrar. Fui indeferido na condição de candidato negro, pode entrar com recurso, tá? Títulos, saiu o resultado, pode entrar com recurso. Sempre 2 dias úteis e sempre pelo site, né? Recurso, gente, é pela internet, sempre pelo site. Tem que ser objetivo,
né? Outro dia eu vi um recurso, só para citar para vocês, a pessoa escreveu assim, eu não concordo com a prova fugiu do edital, tal, genérico, né? Você deve apontar, a questão número tal, não consta do edital, o documento tal, tem que ser objetivo, não pode criar situações, falar que a prova foi ruim, ficar adjetivando muito, não é definido, tá? Recurso é objetivo pontual. Existe um problema na questão número 11, pois tal, assim, né? A questão número 13 apresentou grafia errada da palavra, o que levou o candidato, né, pode levar a erros candidatos, tal. Tem que ser objetivo, tá? E sempre pelo site, né? Então, cuidado para não ficar adjetivando, né? Aqui fala da homologação e nomeação, né? Então, quando o concurso termina, é homologado, aí sim a prefeitura pode nomear os candidatos. E aí tem todas as coisas que os candidatos precisam ter para serem nomeados, né? Todos os documentos, comprovante de residência, declaração de bens, as certidões, né? Certidões aí, quitação eleitoral, atestado de antecedentes criminais, atestado de saúde ocupacional, enfim, né? Conta, até onde você tem que ter conta, que é no Bradesco aqui, né? Então, tudo isso, caso você passe, você já tem que providenciar. Aqui são as exposições finais, né? As informações gerais do concurso, reforçando alguns fatos, né? Reforçando aí os contatos da banca e aqui as atribuições dos cargos, né? Então são cargos aí que a maioria já sabe, mas é sempre importante ler. Quais são as atribuições, por exemplo, do cuidador, né? Então, participar em conjunto com educadores, avaliações, acolher as crianças, horário de entrada, né? Então, é preciso saber tudo isso aí para você, prestei o concurso, não era isso. Diretor, fonoaudiólogo, inspetor, orientador, professor, são cargos aí bastante conhecidos, né? Mas é importante você saber. E a parte mais importante do concurso, que eu sempre falo, que é a parte do conteúdo programático, né? Então, o que vai cair? Então, aqui no ensino médio, língua portuguesa, certo? Então, isso aqui você tem que imprimir, colocar no seu quarto, ser sua base de estudo. Tem muita gente que me pergunta, por onde eu começo a estudar? O edital saiu? Pega lá o edital, separa, já faz um cronograma de estudo, vou estudar isso, né? Não faz assim, hoje eu vou estudar por quais são os erros dos concurseiros. Hoje eu vou estudar só língua portuguesa. Errado, né? Estudo língua portuguesa uma hora, matemática outra hora, por quê? O seu foco, se você fica muito tempo numa disciplina, você começa a perder, né? Num tema e tal. Então é sempre bom mudar, dar um intervalinho de 5 minutos, levanta, toma água, um café, para você voltar ao foco, né? Então aqui clássico, né? Verbo, interpretação de texto, classe, né? Matemática aqui também, mínimo múltiplo comum, juros, perímetro, área, volume, né? Então é importante aí para você que vai fazer. Gerais, né? Conhecimentos gerais e atualidades a partir de janeiro de 2022, né? Então, nas minhas aulas, eu até vou publicar um de monitor de escola, que aconteceu em Ilhabela, e lá teve muitas atualidades também. Noções de informática, Windows, né? Também comentei informática lá, Excel, PowerPoint, internet, né? Correio eletrônico, links, sites, tá? Aí os conhecimentos administrativos, né? De assistente administrativo, noções de contabilidade, tem noções de contabilidade aqui, né? Então, noções de direito administrativo, né? A lei 8666, que é da licitação, né? A lei do processo licitatório, noções de direito tributário. Então, assistente administrativo aqui tem os conhecimentos específicos que precisa estar atento. O cuidador, né? Então, tem lá a LDB, a questão do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que tem no meu canal lá, né? Então, várias informações aí. Diretor de escola aí tem um mundo, né? PPP, integração escola-família, gestão democrática, bastante coisa aí. E tem uma bibliografia sugerida aqui, né? Com bastante
autores aí sobre a BNT, né? Alguns autores conhecidos, outros nem tanto, as metodologias ativas aqui para a educação inovadora, a Constituição, né? No meu canal tem bastante sobre legislação, BNCC, né? Então tem bastante conteúdo aí também, né? E sobre a lei de inclusão, né? Direito das pessoas com deficiência, educação especial, bastante informações aí, todas as resoluções, pareceres do MEC, Política Nacional de Alfabetização de 2019, muitos desses conteúdos tem gravado aí no meu canal, tá? Os pareceres, né? Parecer 6 da Educação de Jovens e Adultos, o 4, que é do Atendimento Educacional Especializado, enfim, aí vários documentos, né? Textos também aqui, né? Do Crispino, da Coll, do Contreiras, Paulo Freire, né, do Gardner, Inteligências Múltiplas, Daniel Goleman, né, meu autor favorito aí nessa questão, o Ibernon, né, Formação Docente Profissional. Devo gravar esse livro, estou até aqui com ele, né, já li, né, enfim, então devo fazer esse aí. Bom, Heloísa Luque, Vitor Paro, Terezinha Rios, bastante extenso, né? Aí aqui de inspetor de alunos sobre a lei federal, né? Então tem no meu canal aí também bastante coisa. Fonoaudiólogo, aí coisas específicas da fonoaudiologia, aí eu já não é a minha área, né? Orientador pedagógico, também bastante coisa aí, né? Bastante textos, enfim, bastante legislação. Muita coisa de legislação você vai encontrar no meu canal, BNCC, exemplos de prova, enfim, né? Então as leis aqui, ó, Estatuto do Idoso, né? Trouxe algumas coisas diferentes aqui também. A obrigatoriedade da temática, a Lei 11.645 tem, o Plano Nacional de Educação, tá? Então aí bastante documentos para você estudar. Como eu falei, isso é tua referência, né? Então Jacques Delors, aqui, Educação, um Tesouro a Descobrir, Libânio, Luquez, esse tem no meu canal aqui, ó, texto da Délia Lerner, né? Então, bastante coisa aí. Edgar Morin, né? Piaget, e tem as leis da cidade aqui, ó, né? As leis locais também caem, né? A Lei Complementar 36, 62, Plano de Carreira, regimento, enfim. E aqui a bibliografia do professor de PA, né? Então também aí bastante coisa, né? Extenso até o edital, né? Bastante coisa aí, bastante leis, resoluções, quase todas aí, pareceres do Conselho Nacional, vários pareceres do Conselho Nacional, tá? Então bastante informação mesmo, né? E Isabel Solé, alguns clássicos aí, né? Bem conhecidos, Ana Teberoski, Teresa Colomer, bastante conhecidos, lei. E aqui também de professor, né, basicamente bem parecido aí, com bastante também documentação, claro que educação infantil mais focada, né, por exemplo, esse texto tem no meu canal, né, esse aqui também, então diretrizes para educação infantil também, tem bastante sobre educação infantil no meu canal também. Tá? Então vocês vão encontrar aí bastante sobre legislação, certo? Professor P3 aí, né? Então, de acordo com as especificidades, né? Vários textos aí também da Mantuan, né? Olha aqui, enfim, o pessoal da inclusão aí conhece bem a Mantuan, certo? Então, um edital bastante extenso, né? Nessa parte de bibliografia, ó, atendimento educacional especializado aí. Aqui, ó, vai aparecer bastante Mantuan, né? Júlio Aquino, aqui, os documentos da educação especial, o estatuto, enfim, da educação, Emília Ferreiro. Então, para você olhar com carinho aí e começar já a programar os seus estudos. No final, tem os anexos, né? Que você tem que preencher da autodeclaração, se você vai fazer para vaga de pessoa com deficiência, se você vai fazer para pessoa negra também, né?
os anexos aqui necessários, tá bom, gente? Então é mais uma oportunidade, a gente aqui sempre gosta de falar disso para você ter uma noção assim básica do edital e sempre uma oportunidade. Eu falo, prestar concurso é sempre bom porque você vai ali treinando, aprimorando seus conhecimentos, e isso é muito importante, tá bom? Grande abraço e até a próxima.